Olá, eu sou Yara Restini, eu tô aqui para ajudar você a sair da relação que não te faz feliz. O que é errado você não aguentar? Quais motivos, quais limites seriam aceitos pelas pessoas da sua família ou da sua convivência antes de decidir por uma separação? Deixa eu contar para você sobre a minha segunda separação. Eu ainda era dentista e eu tinha me separado do primeiro casamento e fiquei conhecendo ele. Eu percebi que ele bebia um pouco demais, né? Meu pai até estranhou, porque meu pai nos sábados, à tardezinha, ele já comprava as bebidas para encontro de família no domingo, que era sempre na minha casa, né? E ele já comprava as bebidas, deixava tudo certinho para o almoço do domingo. Só que quando chegava no domingo cedinho, se a gente ficasse lá em casa, ele tinha que sair de novo para comprar bebida, porque ele tinha enxugado, né, as cervejas da geladeira. Então meu pai estranhava, falava, gente, mas como esse rapaz bebe bastante, né? Passou até a comprar mais bebida para não acontecer isso e parecia que não tinha limite. Aí o que aconteceu? Eu engravidei e aí, como na época o divórcio precisava esperar 2 anos para acontecer, a gente foi morar junto. Quando eu namorava ele estava aparentemente bem profissionalmente, né? Ele tinha montado com o irmão ali uma loja de peças de automóvel e parecia que eles iam bem, mas só parecia, né? Logo eles quebraram. E aí é que eu fui conhecendo melhor, né, na história da família ali, que ele não conseguia se equilibrar em nada do que ele começava a fazer profissionalmente. E a verdade é que eu passei a bancar a casa, né? Nessa época eu já era dentista, já tinha me formado, mas no comecinho ali da profissão, mas já com uma responsabilidade muito grande, né? Eu lembro que meu pai tinha montado meu consultório para mim, consultório legal, tal. Só que eu, além de não estar feliz como dentista, eu não conseguia cobrar direito pelo meu trabalho, né? Eu queria acudir todo mundo, eu queria atender criança da pai que não podia pagar, eu queria atender o pedreiro que estava trabalhando do lado e que eu escutei que ele estava com muita dor, então eu chamava, atendia e não cobrava. Então eu comecei numa dinâmica assim, em que eu tinha mais coisa para pagar nas dentais, né, de material mesmo, do que para receber. Tinha pouquíssimos pacientes que me pagavam, vamos dizer assim, né? Eu tinha que bancar a casa. E ainda sem ter decolado minha profissão como dentista, nessa base aí que eu tô contando para vocês, eu tinha que me virar, porque eu já tinha o meu primeiro filho, né, nasceu. Aí eu peguei, comecei a ir para Serra Negra comprar coisa de malharia, de tricô, para vender, né? Eu virei uma espécie de sacoleira, assim. E também eu costurava conjuntos de luva para pegar pegar forma quente, paninho de cozinha, então eu fazia os conjuntos todos bonitinhos para vender. Comecei a tentar me virar como podia, né? Eu já tinha uma responsabilidade que essas coisinhas também não conseguiram suprir. Aí juntou que eu não estava gostando do meu trabalho como dentista, com a necessidade de ter que ir atrás de alguma coisa, né, que me permitisse bancar tudo aquilo. Então eu resolvi desistir do consultório e trabalhar no salão de cabeleireiro da minha mãe, que é um salão grande, onde eu então poderia ter a chance de ganhar o suficiente para sustentar, né, a família, sustentar a casa, sustentar o meu filho. Naquela época não tinha essa história de convênio médico, então cada vez que precisava de médico era um dinheiro que não tinha e fazia cheque pré-datado. Olha, nossa. Aí lá no salão eu passei
a ganhar bem mais, né? Eu já sabia um pouco das coisas para fazer lá, aí comecei a fazer cursos e rapidamente, por eu ser filha dela, né, que ela sempre foi uma profissional muito bem quista, muito procurada, então eu peguei e passei a ganhar bem mais. E ele bebendo cada vez mais. Aí eu lembro que nessa época minha mãe pegou e bancou para ele uma loja de ferramentas. Ela montou para ele a loja de ferramentas inteira, ela fez tudo, comprou tudo, todos os itens que ele ia vender e tudo mais, né? Mas ele não tinha condições de tocar a loja. Era muita ressaca, né? Porque ele bebia realmente muito, era um alcoólico de verdade, né? E ele não tinha condições. E a loja quebrou também. E ele perdeu tudo, tudo. E a minha mãe, que tinha investido com tanta confiança, assim, né? Que ele fosse... Ela nem queria nada de volta, ela só queria que ele se arribasse, né? Para ele poder cumprir o papel dele ali de marido, de pai, colaborando, né, na sustentação ali, no sustento da casa, aquela coisa toda. Aí o que aconteceu? Eu engravidei do meu segundo filho. E ouvi muita, pode falar real, ouvi muita merda por causa da minha cunhada que não conseguia engravidar, então onde já se viu eu engravidar sem ela ter engravidado, que ela tinha perdido o bebê 2 vezes. Tá, mas a família queria me matar porque eu tinha ficado grávida. E pior, eu ouvi dele também, porque onde já se viu eu engravidar de novo, né? Naquela situação dele em que ele tinha quebrado de novo e tal. Assim, eu tinha um problema muito sério com anticoncepcional, né? Então eu tinha que ir na tabela, na camisinha, aquela coisa toda. Então ele me acusava como se eu tivesse engravidado de propósito, como se eu tivesse culpa, como se eu tivesse feito sozinha aquela concepção, né? E eu tinha até que esconder o tanto que eu estava feliz, porque cada vez que eu fiquei grávida, eu tenho 4 filhos, cada vez que eu fiquei grávida, eu me senti tão especialmente feliz, sabe, por estar ali criando uma nova vida, né, uma pessoa, meu Deus. Eu já amava, a partir do momento que dava positivo o meu teste, eu já passava a amar aquele ser dentro de mim, né. Então eu tinha até que esconder o tanto que eu estava feliz com a minha gravidez, né? Nossa!